Conde de Monte Cristo, versão francesa de 2024. Vamos para a sinopse do IMDb. Vous n'avez donc aucune pitié. Et eux, ont-ils vu pour Edmond Dantès? Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Alvo de uma armadilha, Edmond Dantès é preso no dia do casamento por um crime que não cometeu. Após 14 anos na prisão, ele consegue fugir. Agora rico, ele assume a identidade do Conde de Monte Cristo e se vinga dos seus traidores. Je renonce à la seule force qui me tient en vie. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Eu nunca li o livro O Conde de Monte Cristo, escrito por Alexandre Dumas, que não deve ser assim que pronuncia porque o cara é francês, que é o mesmo autor de Os Três Mosqueteiros. Eu vi duas versões cinematográficas. Tem uma versão de 1975, estrelada pelo Richard Chamberlain, e tem uma versão de 2002, estrelada por Guy Pearce e Jim Caviezel. Existem outras duas versões, uma minissérie de 98, estrelada pelo Gerard Depardieu e Ornella Muti, e eu vi agora no IMDb que tem uma outra versão que deve estar para estrear agora, esse mês, em dezembro, estrelada pelo Sam Claflin. Eu não vi essas duas versões. Eu preciso confessar que eu não lembrava de muita coisa da história. Mas isso foi bom, porque eu entrei no cinema para ver uma história nova. Escrito e dirigido por Mathieu Delaporte e Alexandre Delapatelière, de novo, desculpem o meu francês, eu sei um pouquinhozinho só de francês, então a pronúncia provavelmente está errada. Enfim, escrito e dirigido pela dupla, que foi a mesma dupla que roteirizou os dois filmes recentes dos Três Mosqueteiros. Esse, O Conde de Monte Cristo, é o filme mais caro feito na França este ano, custou quase 43 milhões de euros. E a gente vê isso na tela. É uma superprodução que não deixa nada a dever ao cinema hollywoodiano. Eu fui pesquisar. O filme francês mais caro da história é Valérian e a Cidade dos Mil Planetas, do Luc Besson, que custou quase 200 milhões de euros. Mas Valérian não é um filme com cara de filme francês, é um filme com cara de filme hollywoodiano. O Conde de Monte Cristo tem cara de filme francês. O Conde de Monte Cristo é um filmão. A gente acompanha a história de Edmond Dantès, que foi preso injustamente e quando ele sai, ele tem um plano muito elaborado de vingança. O filme ele tem uma reconstituição de época perfeita, ele tem cenários maravilhosos, ele tem figurinos maravilhosos, ele tem a fotografia muito bem feita, tem um monte de takes aéreos, deve ser feito por drone, e tem imagens belíssimas. O Conde de Monte Cristo é longo, são quase 3 horas de duração, mas o filme em nenhum momento é cansativo porque a história é envolvente. A trilha sonora épica também é muito boa, e eu preciso elogiar a maquiagem de envelhecimento dos personagens, porque a história se passa ao longo de 20 anos, e você vê que os personagens continuam, os atores continuam os mesmos, mas eles estão bem mais envelhecidos. Se eu posso reclamar de uma coisa, tem uma coisa que me incomodou um pouquinho, porque o personagem principal, quando ele sai da prisão e ele volta para fazer o plano de vingança, ele tem umas máscaras, que ele usa as máscaras para não ser reconhecido pelas pessoas que ele conhecia antes. E eu penso que um filme que se passa no início do século XIX, será que essas máscaras iam ser tão bem feitas a ponto das pessoas conviverem com cara de máscara e ninguém reparar que aquilo tem uma máscara, que aquilo tem, em algum momento, a maquiagem entre a pele dele e a máscara, não ia, será que não ia ter alguma diferença? Eu achei que... Essa parte das máscaras eu achei... Eu não sei se isso estava no livro, de repente isso estava no livro, então isso foi adaptado para cá e ok, faz parte. Mas eu achei que essa parte das máscaras, às vezes eu pensava, eu acho que o cara ia desconfiar que isso aí é uma máscara, né? Mas enfim, isso não atrapalha o filme. O elenco é bom, mas eu preciso reconhecer que eu não conhecia quase ninguém. A única atriz que eu reconheci foi Ana Maria Bartolomei, que estava naquele Império que eu vi no Festival do Rio. E eu preciso elogiar o personagem principal, Pierre Niney, porque é um papel difícil, tanto pela parte física, porque quando ele passa o tempo na prisão, ele está muito magro, muito mais magro do que o normal, e depois, quando ele sai, durante o plano de vingança, ele interpreta vários personagens, porque ele cria os personagens para lidar com as pessoas. Então é um personagem complexo, é um personagem difícil, e o cara mandou bem. Por fim, uma coisa que eu achei curiosa, como eu falei, eu entendo um pouquinho de francês, eu estudei um pouco de francês quando era mais novo, não entendo quase nada, mas eu entendo um pouquinhozinho. Eu estou ouvindo o filme em francês, e alguns diálogos entre o Edmond e a Haydée, eu pensava, cara, essa língua aí tá esquisita, eu não estou entendendo o que eles estão falando. Ou eles estão falando em outra língua, porque a personagem, Haydée, ela não é francesa, ou é porque a atriz é romena e ela tem um sotaque forte, eu não sei. E isso é mais uma informação daquelas inúteis que você só encontra aqui no Eu Vi.
Filmão. É longo, mas vale ser visto no cinema. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. O Conde de Monte Cristo estreia, se eu não me engano, essa semana no cinema e vale ser visto no cinema porque é daquele filmão que merece uma tela grande e merece o cinema. Tem alguns filmes que merecem streaming e outros filmes merecem o cinema. Esse filme merece o cinema. Então é isso. Depois de você ver, escreve o que você achou aqui, que eu vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo. Valeu!